Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski que realize a leitura de versículo da Bíblia. Salmos 106, versículo 3. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Amém. 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 Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Euseário Schmidt, melodia de Elmi Ventmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida em labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento minhas colegas vereadoras, os colegas vereadores, comunidade que aqui presente, servidores dessa casa, internautas. Expediente do dia 5/10/2020. Ofício 44/2020 da Secretaria Municipal de Obras, encaminhando resposta ao requerimento 685/2020 de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Ofício 125/2020 do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, encaminhando resposta ao requerimento 746/2020 de autoria da vereadora Norma Pereira.
Ofício 251/2020 do Gabinete do Prefeito encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei 74/2020 que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2021. Na ordem do dia, ainda no expediente de hoje, ofício 252/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei 75/2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Na ordem do dia, para a primeira votação, projeto de lei 73/2020, que define a visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Canoinhas. Indicação número 119/2020, da autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do DETRACAN, para que seja instalada uma lombada na rua Teodoro Miyuki, em frente ao número 1385. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, internautas, e pedir para que o plenário possa fazer a devida autorização para que possamos incluir na ordem do dia, em primeira votação, o projeto de lei número 075 de 2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Coloco em discussão a inclusão na ordem do dia. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado a inclusão para primeira votação do projeto de lei número 075 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 073 de 2020, que define a visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Canoinhas. Está em discussão. Esse projeto de lei é de autoria da vereadora Norma Pereira e do vereador Coronel Mário. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 073 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 075 de 2020, que autoriza o município a firmar convênio para o repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Repasse no valor de R$100 mil. Está em discussão. Só quero, antes de colocar em votação, agradecer aos colegas vereadores pelo entendimento e pela celeridade com que o projeto tramitou na casa. Emendas e valores para o Hospital Santa Cruz são sempre muito bem-vindos. Não havendo... Vereador Vilmar? Só vamos com a palavra.
Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas que nos acompanham. Boa noite a todos. Eu acho que é de extrema importância, né, vereadoras, esse projeto que vai contemplar boa parte de cirurgias eletivas, né, que é um convênio com o Hospital Santa Cruz, e sabemos nós dessa demanda que é bastante grande, a gente é conhecedor disso, muitas pessoas nos procuram para isso, e esse recurso que veio oriundo do deputado Fernando Kreinig, vai contemplar isso. Então, só ressaltar a importância desse projeto, no intuito de que vai atender uma grande demanda na área de cirurgias eletivas, e sendo feito um convênio então, com o nosso Hospital Santa Cruz, né? Só frisar esse assunto, que acho que é bastante importante, né, senhor presidente, a gente esclarecer isso à nossa comunidade. Com certeza, vereador Vilmar, agradecer também ao deputado Fernando, meu colega de partido, pela sensibilidade na indicação da emenda. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 075 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 5 de outubro de 2020. Requerimento número 803 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, solicita que seja encaminhado ofício parabenizando os organizadores do tríduo realizado pela Igreja São Francisco, Campo da Água Verde, ocorrido nos dias 1º a 4 de outubro, nos quais, entre as programações, constaram a bênção das lideranças, bênção da saúde, bênção das alianças e bênção dos animais, realizada na modalidade drive-thru. Coloco em discussão o requerimento número 803 de 2020 e já deixo aberto aos colegas vereadores para assinar junto. Com certeza o vereador Vilmar vai querer também. Eu quero também. Então fazemos de toda a edilidade. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 803 de 2020, de autoria, então, de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 803 de 2020. Requerimento número 804 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente regional da Celesc, sediado em Mafra, solicitando informar se existe previsão para a manutenção do sistema de energia elétrica, considerando a instabilidade da rede, ocasionando reiteradas quedas de energia ocorridas no município de Canoinhas, causando sérios transtornos aos munícipes que sofreram danos materiais durante as quedas de energia, principalmente empresários do ramo de panificação. Coloco em discussão o requerimento número 804 de 2020 e já passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários desta Casa Legislativa, Silano, que está presente nesta sessão desta noite, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, a todos desejo meu cordial boa noite. Senhor presidente, fui procurado e também durante a minha campanha, percorrendo algumas ruas, algumas pessoas têm questionado essa questão de quedas de energia. A gente sabe, vereadora Norma Pereira, que existem muitas intervenientes num processo tão complexo quanto é a questão da energia. Existem as questões de clima, existem as questões de transformadores, enfim, tem toda uma logística com relação à manutenção do sistema. Todavia, como representante nessa Casa Legislativa, e isso não é uma crítica, não fiz requerimento no sentido de crítica, mas é
dar voz e vez às pessoas que nos questionam. Foi procurado por pessoas que são do sistema de panificação, né? Me relatava um proprietário de uma pequena panificadora que, de uma queda de energia, ele teve um prejuízo na ordem de R$16 mil de freezers que tinham sorvetes. E agora, semana passada, ele teve um grande prejuízo porque toda a produção de panificação, a queda de energia foi na madrugada, né, foi comprometida. Então, nós sabemos, como falei, a questão de intervenientes, mas é importante dar uma resposta à nossa comunidade, porque nós, enquanto vereadores, estamos sendo questionados. Houve um avanço, principalmente nas localidades do interior, com a subestação lá do Rio da Areia, nós sabemos disso, estão havendo investimentos, eu estava olhando inclusive a resposta no requerimento, na nossa própria subestação, mas algum problema deve estar ocorrendo, então eu estou fazendo esse requerimento, solicitando alguma informação que nós possamos também municiar na nossa comunidade informações fidedignas do órgão a quem compete responder. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão o requerimento número 804 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 804 de 2020. Requerimento número 805 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Luiz Alfeovite Júnior, secretário municipal de obras, solicitando a execução de projetos para colocação de tubos para captação de águas pluviais na rua Sérgio Gapsky até a rua José bairro Água Verde e ou provisoriamente a confecção de valas. A solicitação justifica-se, pois quando ocorrem chuvas torrenciais devido a dificuldades de escoamento, a água entra nas casas conforme fotos em anexo. Coloco em discussão o requerimento número 805 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Coronel Mário. Senhor presidente, o requerimento é autoexplicativo. Gostaria de fazer um agradecimento. Eu havia formulado uma solicitação à Secretaria de Obras para melhoria das ruas lá do bairro Água Verde, com colocação de cascalho, compactação com rolo compressor. Foi realizado um trabalho das ruas ali do bairro muito bom. O pessoal da Secretaria de Obras executou um serviço muito bom. Ocorre que lá, em algumas partes das ruas, em algumas ruas, não tem canalização ou galeria de captação pluvial, tubos. E como foi colocado o material, o leito da rua ficou um pouco mais alto do que a entrada de algumas casas. Então, eu estou fazendo essa solicitação. Claro, o ideal é que se coloque a tubulação. A gente sabe que existe legislação legal de aquisição de tubos por parte dos moradores, mas gostaria que o senhor prefeito pudesse analisar isso com bastante carinho, né? Tem algumas pessoas que são carentes e teriam dificuldade de aquisição desses tubos. Agora, caso não for possível de imediato, é necessário fazer as valas, né? A gente sabe que tem dificuldade talvez até nas próprias entradas, mas tem que criar um sistema que melhore essas condições, desce bastante água, inclusive da rua ali José Kraus, e acaba atingindo algumas residências. Então, em função disso que eu formulei o requerimento. Reitero mais uma vez meus cumprimentos aos integrantes da Secretaria de Obras, realizaram um bom serviço lá, ficou muito bom. Fazia um tempo já razoável que não era realizado, mas esses intervenientes têm que ser resolvidos para que não cause problema para os moradores. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 805 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 805 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 806 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense
Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Vigando Herzinger, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, algumas sessões atrás eu me manifestei com relação à empresa que ganhou licitação para fazer os asfaltos na nossa cidade, e aquela rua depois foi refeito o serviço, embora não ficou bonito. Eu creio que resolveu o problema em si, mas não ficou bonito. E eu tenho observado e eu tenho recebido no meu celular algumas manifestações dos nossos munícipes cobrando para que essas obras efetivamente aconteçam. E a questão de dias, eu conversava com o senhor prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário de planejamento, com relação à empresa Prado e Prado, né, que é uma das que detém um lote grande de obras a serem feitas. E nós não temos nada contra a empresa, pelo contrário, mas eu tenho tudo a favor do povo de Canoinhas. E eu cobrei isso do prefeito e do senhor vice-prefeito, e agora eu recebi aqui que a Prefeitura de Canoinhas notificou a empresa responsável por pavimentações do município. Eu vou fazer a leitura aqui, né? A Prefeitura de Canoinhas notificou na semana passada a empresa Prado e Prado, responsável por várias obras de pavimentação no município, como a Avenida Júlio Budante Neto, Henrique Zugman, Antônio Liller, Frederico Kohler, Porfírio Alves, dentre outras. E eu creio que essa é uma medida realmente necessária. No meu ponto de vista, e como gestor público, como vereador, como munícipe, vereador Paulo Guinski, a gente fica muito aborrecido para ver que essa casa participou da aprovação de projetos de lei, a população está esperando essa obra mais do que nunca, e de repente a empresa, eu só estou olhando como cidadão, como aquele que paga impostos, como aquele que quer o melhor para a sua cidade, eu não consigo entender como que alguém ganha uma obra e não a faz. Não tem condição financeira, não tem condição técnica, não sei. Eu acho que quem participa de uma licitação deveria ter. Então, aqui, sou obrigado a reconhecer que a Prefeitura está fazendo o papel dela. E eu diria que notificou uma vez, e se não, vereador Coronel Mário, e se as obras não ocorrerem, que notifique e que rescinda o contrato. Aqui ninguém, nós somos vereadores, não temos compromisso com as coisas que não acontecem, ou com aquelas que deveriam acontecer não estão acontecendo. Então, eu não tenho nenhum problema em falar aqui, se não dá conta, abandone, chame uma outra, e que a vida que segue. Não é porque daqui 40 e poucos dias tem eleição, não, menos de 40 ainda, que nós vamos ficar passando a mão nas empresas. Enquanto eu tiver o mandato aqui até o final desse ano, eu vou continuar cobrando. Nós queremos, sim, que as obras efetivamente aconteçam. Então, dessa forma, eu tenho que reconhecer que o Executivo está fazendo o papel dele, que é notificar. E se não retomar as obras imediatamente, que seja rescindido o contrato e que se chame outra empresa e que as obras aconteçam, porque o povo está esperando tais melhorias. Obrigado, senhor presidente. Há mais alguma inscrição? Não há mais inscrições, senhor presidente. Sendo assim, quero agradecer os colegas vereadores, vereadoras, o Silano, que hoje nos faz companhia, os internautas. Lembrar que há 32 anos atrás, o saudoso Ulisses Guimarães estava promulgando a nossa Constituição, no dia 5 de outubro de 1988,
1888, uma data importante na história do nosso país, que não poderíamos deixar de pelo menos citar. E há 4 anos estávamos eleitos aqui, não é isso? Ah, também? No dia de hoje. Então, 2 datas muito importantes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 6 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.